Absolutamente do nada, a gente tem novo trailer de uma nova animação de Star Wars, olha só. E parece que as coisas estão voltando para o famoso Talis, tá? O famoso Tales, aquele Umbrella lá onde várias histórias são contadas. Dessa vez, Tales of the Underworld, histórias do submundo. A gente teve Tales of the Jedi, histórias de Jedi, focando ali os episódios da Ahsoka, do Conde Dooku. A gente teve Tales of the Empire, a Barrys, depois a Ordem 66 e também a Morgan Elsbeth. E agora a gente vai ter Tales of the Underworld focando na Sage Ventress e também Cad Bane. Bora dar uma conferida aqui no trailer para saber como é que vai ser essa história toda. Bom, bora lá, bora lá, bora lá. Just do as I say. Never can be too cautious with strangers out here. Then again, you're no stranger. Lady Ventress. Tá, bora lá, pera aí, que isso aqui não é exatamente um react, tá? Bora ser sincero, porque assim, eu vou pausar muito aqui, vou ver o que é que tá acontecendo, mas olha só, é engraçado que aqui a gente tem uma coisa que já é muito divulgada em The Bad Batch, também, tipo, depois na época de Rebels também, como a armada separatista é desativada ao longo dos tempos, né? Então você vê que aqui são tipo os esqueletos dos droids B1 sendo colocados aqui em estaca, sendo empilhados, sendo colocados à mostra nos vários mundos aí depois das Guerras Clônicas e depois do Império ter assumido. Então aqui a gente já tem um contexto bom para a história da Ventress que se passa ali logo depois da ascensão do Império na Ordem 66. Uma coisa muito louca é porque eu já falei aqui, inclusive tem um vídeo meu aqui no canal, explicando como foi o livro Discípulo Sombrio, que foi lançado recentemente aqui no Brasil, mas se você acompanha os lançamentos por fora, você sabe que esse livro lançou tem mó tempo, é uma continuação da história do The Clone Wars, a história da Sage Ventress em The Clone Wars, e basicamente a Sage Ventress ela tem todo um rolê lá com o Quinlan Vos e ela morre. Ela é trazida à vida misteriosamente e ninguém, assim, a gente ainda não foi explicado o motivo dela ser trazida de volta à vida, não no canon em si, porque o livro também já é canon, então eles meio que passaram por cima, trouxeram a Sage Ventress de volta em The Bad Batch, misteriosamente, e não sei se essa animação aqui vai explicar isso, ou ao menos é uma história que se passa só depois ali do episódio 3 ali e vai ficar por isso mesmo e a gente não vai ser explicado como a Ventress sobreviveu, não sei. Mas é meio estranho, barra peculiar, barra misterioso, eles optarem por fazer um Tales of the Underworld agora com a Sage Ventress nessa época, ao invés de fazer, por exemplo, um Tales of the Underworld com a mesma história de Discípulo Sombrio, com Quinlan Vos e a Sage Ventress, que era a mesma proposta de a Sage Ventress ainda estar trabalhando como caçadora de recompensas depois de ela ter saído da tutela, assim, por assim dizer, do Conde Dooku. Então, tinha muito potencial nesse ramo sem precisar reviver a Sage Ventress. Mas, enfim, tá? Minha opinião da Sage Ventress, você já conhece, você já sabe. Bora pro restante do vídeo aqui. A gente parou aqui mais ou menos. E, de novo, né? Tá vendo? A gente veio aqui diretamente para os Stormtroopers. Então, aqui a gente já tá no pós-formação do Império. Aqui. You're no stranger. Lady Ventress. Lucasfilm. We got a problem here. E utilizando o mesmo traço de animação de The Clone Wars, que já está consolidado aí. Então, esse é o estilo oficial de Star Wars agora para as animações, pelo menos nessa época aí entre o episódio 3 e entre o episódio 4, que parece que é onde essa história vai se passar, ou pelo menos o estilo de animação das prequels, por assim dizer, né? Que é justamente o mesmo estilo de Clone Wars, Bad Batch e também os outros projetos de Tales aí também, tá? Right in. E o Cad Bane. What's the situation? Olha só, o Cad Bane, tá? O Cad Bane tá bem engraçado aqui no estilo, porque aqui ele tá sem os tubos. Então, como Star Wars gosta de explicar as coisas, provavelmente a gente vai ter uma explicação por que o Cad Bane hoje em dia usa os tubos conectados ao sistema de voz dele, por aí vai, a gente vê essa construção desse personagem aí. Lembrando também que Tales geralmente tem o quê? 6 episódios aí, 3 de cada, né? Então a gente pode esperar aí que sejam 6 episódios, algumas curtas assim, mas disponível de novo no dia 4 de maio. He was your best friend. Things have changed. You took everything from me. Legal, legal. Who are you? I was Count Dooku.
was lead assassin. I don't want that life anymore. E a Ventress recusando o estilo de vida, né, dela, antigo, como aprendiz do Conde Dukan. Assim como também já aconteceu em Dark Disciple também, inclusive, tá? Bane? No one needs to die. Legal, olha só, 2 caçadores de recompensas. Eu tô mais interessado na proposta do Cad Bane, gostei demais aqui. Na verdade, bora finalizar o vídeo aqui, mas assim, eu gostei muito de como eles pegam essa pegada faroeste, assim, do Cad Bane, que você tem esses tiros, assim, lado a lado. É muito da hora. E na hora que você tem bora dizer assim, uma expectativa com um certo personagem, que é o Cad Bane, que ele é um personagem muito consolidado, muito legal e não teve um fim, digamos assim, né? Ao contrário de Assassin's Creed, de novo. Mas é bem legal você ver que eles estão explorando essas histórias e parece que está muito legal isso daqui, tá? Fazer esse duelo todo, as pistolas, não sei o que, tá realmente contando a origem da lenda Cad Bane, por assim dizer. Muito boa, por sinal. E a Assassin's Creed parece estar lutando contra um usuário do lado sombrio, / Inquisidor novamente. Não sei se é Inquisidor, eu não vou queimar a largada aqui, mas estão usando Inquisidores de novo. Né? Tudo bem, é normal, mas eu acho que se eu tivesse 1 centavo para cada animação Tails que apareceu em Inquisidor, eu teria 3 centavos. Não é muito, mas é estranho acontecer com tanta frequência assim, tá? Get them. E aqui, olha só, se eu tivesse 1 centavo para cada Jedi foragido da Ordem 66, eu teria muitos centavos a partir de agora, tá? Porque é isso. Eu não sei, né? Mas parece ser outra história de outro Jedi que foi achado pela Sage Ventress, por assim dizer. E agora o paralelo seria ela agora como a mestra dele, né? Assim como ela também teve um mestre que foi assassinado pelos separatistas, digamos assim. Não pelos separatistas, mas por piratas. Ela foi acolhida pela Ordem Jedi, depois ela se renegou e tal, e foi para o Dukan. Aqui talvez seja um caminho um pouco inverso, no sentido de que esse rapaz aqui ele está sendo salvo pela Sage Ventress de um próprio massacre, e a partir de agora ela é a sua nova mentora, por assim dizer, não necessariamente mestre. Porque a Sage Ventress ela nunca teve esse papel assim de mestre, não sei o que, ela é mais aquela pessoa que sempre andou por conta própria, por assim dizer. Get them. You're gonna pay for what you did. This revenge, I hope it was worth it. It will be. Tales of the Underworld, tá? Tales of the Underworld trazido pra gente aqui pra Disney Plus dia 6, na verdade dia 4 de maio, algumas curtas originais disponíveis na Disney Plus. Olha só, como eu falei, tá? Gostei muito a parte do Cad Bane. A da Sage Ventress eu ainda estou muito na recusa de acreditar que trouxeram ela de volta pra contar esse tipo de história, sendo que essa história ela podia ter sido contada na forma de um Dark Disciple, por exemplo, então naqueles arcos abandonados de The Clone Wars. Eu acho que ainda assim tinha um potencial para a história, é interessante ver o que é que poderia estar sendo feito nisso, mas ao mesmo tempo bora esperar, porque honestamente Tales em si nunca decepcionou por completo, tá? Os episódios de Tales of the Empire foram um pouquinho fraquinhos, mas ainda assim teve um certo potencial. Os da Barrys não foi muito explicado, o motivo, né, de tudo, então eu espero que não seja um repeteco no sentido da história da Sage Ventress e eles pulem todo o contexto de Dark Disciple ou finjam que não aconteceu, porque isso seria muito estranho. Afinal, Dark Disciple, ao contrário de outras obras de Star Wars, foi construído diretamente dos roteiros abandonados de The Clone Wars, a temporada que é canônica pelo próprio George Lucas. Inclusive, Dark Disciple foi construído pela própria filha do George Lucas também, e roteirizado. Então seria muito estranho eles pegarem esse roteiro de animação que, né, já é muito
conhecida, divulgada. Dark Disciple, na época que lançou também, e na época que era lido, o pessoal super curtiu a história e da maneira como ela terminou. E você acaba minimizando um pouco o sacrifício da Side Adventures com isso, porque foi um sacrifício muito bacana. Talvez você podia ter feito uma história da Side Adventures, ou então a história do Quinlan Vos, o Quinlan Vos que caiu no lado mercenário do mundo Jedi, por assim dizer, depois que a Ordem 66 foi proclamada e ele quis seguir os passos da Side Adventures, a sua antiga amada. Você podia, de novo, botar a Side Adventures para fazer essa época aí, depois dos episódios finais de The Clone Wars, seguir a história de Dark Disciple, ou prévia de Dark Disciple. Então, assim, eu acho que, assim, pelo que eu tô dizendo, eu tô curioso para saber, quero saber mais, super curtiria, super vou curtir, é claro, a animação de Star Wars é o ponto forte de Star Wars sempre curti, mas é curioso também, só para encerrar aqui, é muito curioso porque, assim, ao mesmo tempo, eu fico curioso agora em relação ao anúncio da Star Wars Celebration, porque na Star Wars Celebration da outra vez, foi anunciado durante o painel lá de The Clone Wars que o Dave Filoni estava trabalhando em uma nova animação, um novo estilo de Tales, no caso, e foi daí que foi anunciado Tales of the Jedi, e teve aqueles episódios fantásticos. Então, aqui a gente meio que já dispensou o anúncio, né, da Star Wars Celebration, por mais que vai acontecer agora nesse mês em si, a gente, em tese, agora está esperando uma nova próxima animação de Star Wars, como eu sempre falo, porque, afinal, Tales é mais um conjunto de curtas que lança tudo no mesmo episódio e não é uma animação principal, como a gente fala, que nem The Bad Batch, The Clone Wars, Rebels foram, né, que você precisa daquele time todo desenvolvendo um tanto de episódios por temporada, que você tem todo o processo criativo, processo de história que vai ao longo dos anos, é uma história contada ao longo dos anos. Então, assim, a gente fica curioso para saber qual é a próxima série animada aí de Star Wars, que é a mainline, que em si a gente chama a principal mesmo. E talvez seja alguma coisa do episódio 7, ali na época da Sequels, por exemplo. Star Wars episódio 7, afinal, esse ano está concluindo 10 anos, né? Está completando 10 anos. Então, faria sentido você ter essa revitalização. Mas isso daí é um papo para outra hora, tá? Porque enquanto os anúncios da Celebration não chegam, se você quiser acompanhar mais notícias, mais assuntos, mais conteúdo como esse aqui no canal, é só apertar aí o botão de se inscrever, deixa o like nesse vídeo também se você curtiu, compartilha esse vídeo com a galera e deixa seu comentário aqui embaixo para saber o que é que você achou desse anúncio daí que veio em cima da hora. Como diríamos aqui no Império, uma vida longa ao Imperador e até a próxima. Long live